Obrigada, doutor Maurício, Obrigado por receber a gente. E eu queria perguntar uma coisa. É tão gostoso o doce e a gente vê que a maioria da população sempre aceita um doce, mesmo aqueles que são mais resistentes ao doce gostam. Mas quando a gente gosta muito, como a gente faz para parar de comer o doce? Porque é difícil resistir quando gosta, não é não? Já foram feitos estudos de ressonância magnética em cérebros de pacientes que são chocólatras ou que são viciados em açúcar, né? Tem um monte, né? Tem um monte. Mulher, né? E a gente detectou que tem alguns núcleos cerebrais que eles ficam mais excitados, entre aspas, né? Quando a pessoa come açúcar. E esses núcleos cerebrais, esses centros cerebrais, são os mesmos que a pessoa apresenta, por exemplo, quando tem dependência para álcool, né? Ou para sexo, né? Ou para drogas. Então o açúcar, ele tem um mecanismo de adição, de vício, que é o mesmo desses outros tipos de dependência. Então a pessoa que tem uma dependência, entre aspas, para açúcar, ela pode ficar dependente de tudo, de jogo, de sexo, de drogas. Ah, é? E isso é importante porque, por exemplo, hoje está sendo feita muita cirurgia bariátrica, nessa cirurgia de obesidade. Então muitos pacientes que são compulsivos, né, por alimentação, por doce, por exemplo, eles fazem essa cirurgia e começam a trocar o vício, né? Ou não funciona também, porque continua comendo doce. Então, assim, hoje o tratamento da obesidade, a gente tem que identificar qual que é a causa. Então, essas compulsões alimentares a gente não consegue tratar só com conversa, entendeu? Ou só com dieta, tem que tratar com medicamento, porque é uma alteração cerebral. E esse último congresso europeu em Dublin, eles fizeram um estudo também que é muito interessante. Eles injetaram uma medicação que é usada para tratar a diabetes, que provoca perda de peso, e verificaram que essa agitação desses núcleos cerebrais, ela cessa, a pessoa começa a ficar mais saciada. Olha. Então tem chance para quem tem essa a gente já obsessão? tem, não, a gente tem chance e a gente já está mapeado, né? Mas a gente nunca tinha feito o estudo com ressonância magnética. A gente sabia que funcionava, mas não sabia o porquê. Entendi. E agora eles comprovaram. Então não é falta de vergonha na cara, não é falta de força de vontade. É que é uma alteração química. A pessoa come doce, ela tem essa compulsão para doce, chocolate, porque é químico e muitas vezes quando foge do normal é doença. E pode levar à obesidade, nesse caso. Ah, sim, claro, porque se a pessoa se alimenta só de doce, por exemplo, é complicado. Porque você pega, a gente fala, como um doce só. Mas um doce você tem que correr 1 hora na esteira. Por um doce? Ai. Um doce pequeno, né? Esses grandes não. Então, esses grandes são mais de 1 hora na esteira. Então, assim, muita gente fala, eu faço exercício e não emagrece. Por quê? Não emagrece porque a pessoa come pouco e errado. Então, prestar muita atenção nessa questão do conteúdo alimentar. O importante não é o conteúdo. Não é a quantidade, aliás, é o conteúdo da alimentação. Agora, se eu como um doce que foi feito com adoçante, eu tenho o prazer do doce, mas eu não estou engordando com açúcar. Não, isso pode ser melhor? Isso eu li uma pesquisa ontem, né, na internet, que eles comprovaram que o cérebro, ele aprende a diferenciar o que é açúcar do que é o adoçante. Ai, então, você come um doce com adoçante, você tem mais vontade ainda de comer doce com açúcar depois, ou outro tipo de carboidrato, tipo pão, por exemplo. E o adoçante também, ele altera a flora intestinal. Que é aquelas bactérias patogênicas. Então ele provoca uma formação de neurotransmissores que aumentam o nosso apetite. E também no último ADA, né, que é a Associação Americana de Diabetes, no último, não, penúltimo, foi feito um modelo de como o adoçante ele provoca diabetes. É um modelo, né? Não está comprovado. Esse estudo ele ganhou um prêmio, inclusive. Então, o adoçante ele entraria no receptor do intestino e provocaria aumento de insulina, aumento na produção de insulina. Isso aí poderia gerar aumento de apetite e diabetes em consequência. Olha. Isso aí é um prêmio. Assim, não está comprovado totalmente, mas eu não, assim, na minha prática diária eu não recomendo utilizar adoçante. Você não recomenda há tempos já, né? Faz tempo que a gente já tem essa cisma, né? Mas agora cada vez mais a gente está chegando perto. Agora tem N fatores aí nessa questão de adoçantes, né? Tem muito interesse econômico,
Então é complicado da gente estabelecer uma norma, né? Não tem muito estudo ainda potente, né? Mas é só da gente já ter uma ideia, né, que pode ser que não seja a grande solução, já é um caminho. É fácil de fazer o teste, é você parar 2, 3 semanas com qualquer tipo de adoçante. Se você gosta muito de carboidrato, massa, doce, pão, para 3 semanas já vai ver a diferença, dá diferença. Vamos tentar, né? Obrigada, Dr. Maurício.